Mas, pessoal, hoje a gente vai fazer um vlog diferente, né? A gente pensou muito se iria tocar nesse assunto que aconteceu no final de semana, né? Teve uma situação, né, com um projeto de locução e dublagem que era o Fórmula da Comunicação Envolvente, que era capitaneado pelo dublador Márcio Seixas e por um sócio. E aparentemente houve uma ruptura entre eles. O ex-sócio resolveu revidar, colocando vários vídeos no YouTube e no Facebook, atacando a índole e a moral, né, do Márcio. Aí, quem não tá ligando o nome à pessoa, o Márcio Seixas é um dublador, locutor, responsável por vozes muito conhecidas, como a do Batman, a do Sr. Spock, as narrações da Disney, o Homem-Pássaro, vários personagens que fizeram parte da nossa infância. Aí a gente pensou muito assim de se deveríamos fazer isso ou não, é da nossa conta ficar aqui falando disso ou não, assim, se interessaria para você. Mas assim, a quantidade de ofensas e baixarias que foram colocadas assim para fora, e digamos assim, a reação das pessoas que a gente começou a acompanhar durante o final de semana, deixou a gente um pouco assustado, porque é uma velha história, independente de quem seja a pessoa que está sendo atacada, é um pouco da velha história do entendimento que as pessoas têm de interpretação de texto. O quanto as pessoas entendem o que está sendo dito ou não. Esses vídeos, ele tem você pode notar, ele tem uma cadência para te induzir a se colocar já num contexto que geralmente não existe, é ele que está falando. E ele vai dizendo o tempo inteiro que vai apresentar provas de 6 amantes, que não tem nada a ver com o negócio. Apresentar provas disso, e daquilo, e daquilo, e daquilo. E essas provas nunca aparecem, não vêm. Levam 6 vídeos para aparecer algum áudio. O ponto zero da ruptura entre esses dois sócios, assim, só interessa a eles. Sim, assim, sim. Não, por isso a gente não faz a menor ideia do que é e também não queremos fazer. Assim, o problema é que assim, é a honra de um profissional que a gente gosta, que a gente cresceu ouvindo, é que é colocada em jogo com acusações que não correspondem ao que está sendo colocado ali. É o problema de colocar fora de contexto as frases que foram faladas em particular. E são frases que não interferem em absolutamente nada no nível profissional. Não tem o cunho profissional, assim, não se falou não, que eu acho que não que tinha, roubou, que levou. Assim, que não tinha nenhum tipo de contrato. Para ser dublador, você também tinha que ser santo da igreja dos capuchinhos. Nunca ele foi escolhido para dublar nada porque ele é uma boa pessoa. E os fãs estão dizendo assim, como é que ele agradece a gente e tratando a gente como lixo, se a gente colocou ele lá, não colocaram nada. Isso é um teste, tem um chefe de dublagem para escolher quem é, e ninguém vai ver se o cara é metodista, evangélico, Madre Teresa de Calcutá, vai ver a voz dele. E o que ele faz é dar técnicas ensinando a dublagem. E isso ninguém discute. Ninguém discute. Só que os vídeos são todos falando de como a pessoa foi desmascarada. Porque, se for tudo verdade, tem amante, se irrita com gente suada, não gosta de cosplay. Olha, meu amigo, se isso desqualificou um dublador para você, vai chorar no caminho, que é lugar quente. E olha só, antes de passar para o Rick e para o Jota, que também viram alguns vídeos, eu queria só deixar claro algumas coisas que, para mim, ficaram muito claras. E, como eu falei, estou muito surpresa das pessoas não estarem vendo isso. Que o cidadão lá, ele tem uma técnica de manipulação mesmo. Então, se você... Inclusive, algumas vezes, ele me irritou tanto que eu gritei com o telefone para ele calar a boca. Porque eu estava tentando ouvir o áudio para ver se era o que ele estava falando. E ele fala por cima. Então, ele começa a... Deixa o Seixas falar alguma coisa... Quando não interessa, quando você está falando uma cortesia, está elogiando alguém, ele começa a falar por cima alguma coisa do gênero. Mas ele fala mal dela também. Mas ele teve 6 amantes. Não, mas eu estou falando para vocês que está sendo as mentiras. Ele fala por cima, ele não deixa a verdade aparecer em momento algum. Teve um momento em que ele vai falar, ele prepara, assim, ele está falando de um certo dublador, ele fala assim, que ele é muito tímido, ele não dá entrevista, ele é muito quieto, não sei o que lá.
E aí depois ele ia terminar assim, mas quando ele entra no estúdio, ele se transforma, ele vira assim, ele faz um grande trabalho. Só que nessa segunda parte, aí ele entra a voz dele falando. em cima e não deixa você ouvir o final. Né? Eu tive que voltar ao vídeo várias vezes. Entendeu, né? Você que está aí ouvindo, e você que por acaso viu esses vídeos, está falando assim, ó, não, mas é um absurdo, ele não gosta dos fãs. Não, gente, quem falou isso foi o cidadão lá. O cidadão, que é manipulador, falou assim, ele não gosta dos fãs, porque tem fã sem noção. Eu quero contar um segredo para você. Em qualquer área tem fã sem noção. Tem gente sem noção. E por acaso, às vezes, era fã de alguém. E ele se irritou com alguns fãs totalmente sem noção e sem educação. Ah, mas ele não gosta de nordestinos. Gente, essa palavra nem foi falada. Ele foi num evento muito ruim, mal organizado, mal planejado, mal assessorado. Qualquer pessoa que lida com o evento sabe disso, que quis tratar uma pessoa de 72 anos como se trata uma pessoa de 20. Que de levar para qualquer lugar, de botar para dormir num hotel ruim. E achou que estava tudo ok, de não pegar nem no aeroporto, gente. Fala sério. Nunca fui ao evento que não me pegasse no aeroporto. Assim, então, ele reclamou de coisas totalmente, assim, normais de se reclamar, não tinha nada a ver com o calor. Caramba, ele reclamou do calor. Calor, gente, é calor. Calor do Nordeste é brabo, né? E é uma pessoa, como eu falei, já de idade, com sobrepeso. Quando ele fala de alunos, eu nunca vi um professor que não falasse mal de alguns alunos. Eu nunca vi aluno que não falasse mal de professor. Nunca vi, isso não existe, tá bom? E ele tinha 40 alunos, ele citou 6. 6 que para ele eram alunos difíceis e que ele não saberia mais como ajudar. Assim, e aí é resumido como: ele odeia alunos, ele odeia seres humanos, ele odeia pessoas, viu, eu falei. Isso é o cúmulo da ingenuidade de você cair numa dessa, gente. Aí se você caiu numa dessa, eu tenho um terreno na lua para te vender, eu tenho Papai Noel para te apresentar. Eu ouvi poucas coisas, muito poucas coisas dele que eu achei escroto. Entendeu? Muito poucas. Talvez um excesso de peso quando ele se refere a algum aluno, ou então a forma como ele se refere aos nomes nordestinos. Mas também, assim, são coisas que você fala em privado, com uma pessoa que você confia. E o grande erro do Márcio Seixas foi gravar esse monte de áudios achando que podia confiar nele. É um dos males da tecnologia atual, né? As conversas privadas que todo mundo sempre teve, né, acabam virando esse tipo de coisa. E servem para esse tipo de manipulação. Eu trabalhei com o Márcio Seixas, eu fui editor de áudio e vídeo no meados da década de 90, durante quase 3 anos. Eu trabalhei no estúdio que também pertencia a um locutor. E ele e o Márcio Seixas sempre foram grandes amigos. E quando o Márcio Seixas aparecia lá para trabalhar, eles faziam aquele tipo de brincadeira que é típico dos homens héteros brancos da idade deles. Piadas homofóbicas, piadas machistas. É normal. Não é que seja certo, mas é o esperado daquela faixa etária, principalmente dessa faixa etária. Entendeu? Nós que temos pais nessa faixa etária, a gente que ama profundamente nossos pais, às vezes a gente se dispõe com certos comentários que nossos pais têm. Porque faz parte, e a gente muitas vezes conversa com eles em relação a isso. Então não necessariamente me surpreendeu esse tipo de coisa. O que me deixou com muita raiva foi que um monte de coisas absolutamente normais que ele falou, houve uma tentativa, na minha opinião, foram patéticas de manipulação, e me surpreendeu muito que as pessoas tenham tão pouca inteligência de se deixar levar por manipulações tão básicas. Fechando, ele é casado e tem um monte de amantes? Lamentável, mas isso é da esfera pessoal da família dele. Ele fala putaria com as amantes? Quem não fala putaria com as amantes, me desculpe, mas que falta de imaginação sua. Pra que ter amante? E o que mais... assim, ele queria forçava para colocar para empregar as amantes dele na empresa. Isso é problema dele com o sócio, que isso seja resolvido na justiça. Assim como todas as outras pendengas que tem, e as acusações objetivas, que são pouquíssimas, que ele faz a ele, em relação ao negócio, que seja resolvido na justiça.
Pode até ser que, na questão da empresa, o ex-sócio esteja absolutamente certo e o esteja absolutamente errado. Mas quem decide isso é a justiça. Isso não é para ser público em momento algum. Tanto o Seixas quanto essa mulher e outras mulheres que foram citadas tem causa ganha em cima dessa pessoa. Causa ganha, porque o que ele fez foi absolutamente imperdoável, inadmissível. Inadmissível. E quem se aventurar a ouvir isso, põe o cérebro para funcionar 5 minutos. Vai doer um pouquinho, mas vocês conseguem. E vocês vão perceber o que aconteceu nesses vídeos. JM, talvez você seja o que tenha menos laços afetivos aqui com o Márcio Seixas, além de ter passado a infância, né, ouvindo ele nos seriados, né? Ou você soube hoje, né, desse trilelê no final de semana. Você consegue opinar rapidamente sobre isso, caindo de paraquedas nesse assunto? Eu fui informado pelo locutor que vos fala, né? Pelo chefe da redação aqui. Cara, eu prefiro não opinar especificamente sobre o caso, que, honestamente, para mim, que, como você falou, cair de paraquedas, para mim está muito claro que isso é uma disputa legal. O cara gravou uma série de vídeos tentando se municiar de uma série de provas que, como todo mundo já falou, não tem rigorosamente nada a ver com o caso. É a minha impressão claríssima sobre o assunto. Quer dizer, nós estamos vendo uma disputa comercial, as entranhas de uma disputa comercial expostas no público. Eles resolveram, quer dizer, eles não, né? Pelo menos o vídeo que eu vi, eu não vou falar do Márcio Seixas, porque eu só vi um lado. Mas o cara resolveu fazer um Big Brother da vida, botando todos os podres que ele conhece sobre alguma pessoa, usando isso como um instrumento legal para dizer que o treco é dele. E te surpreende que tenha uma legião de pessoas já atacando pedra desde sexta-feira, assim, já com uma ideia, é isso que aconteceu, vamos linchar essa pessoa. Cara, olha só, o ser humano nunca deixa de me decepcionar. Assim, é a única constante no universo é que se eu tiver um gato, um cachorro e um ser humano, o ser humano é o que me decepciona. Assim, é impressionante a incapacidade que as pessoas têm de pensar e de querer pensar. Assim, não é que a pessoa não consiga pensar, ela não quer pensar. Assim, ela adora jogar pedra em alguém. É só passar um Cristo, é aquele cara para tacar pedra, oba, já está lá com as pedras tacando. Assim, eu acho que o mundo está muito chato, está muito politicamente correto demais, eu acho que a gente não pode falar nada de lugar nenhum. O cara falou um monte de bobagens, eu não vi tantas assim, mas eu vi algumas bobagens bem ditas lá. Bobagens que há 20 anos atrás ninguém ligaria, mas hoje é o suficiente para você atear fogo em alguém, isso é fácil. Eu só acho assim que é muito complicado do momento em que você vê. A disputa é o quê? A disputa é em cima de uma empresa? Tá. O que tem a ver o cara ter amante? O que tem a ver o cara botar o áudio das pessoas que não estão a ver, não tem sociedade participativa naquela porcaria? O que me interessa ver isso? E o principal da história, o que me interessa conhecer ou avaliar o caráter específico do Márcio Seixas, se quando eu contrato um serviço do cara, eu estou contratando o dublador. Eu não tô querendo casar com o Márcio Seixas. Eu não estou querendo sair de mãos dadas, passar uma noite ao luar com ele, dar umas bitocas. Quero nada disso. Eu quero que ele me passe a capacidade profissional dele, que é inegável. Porque se fosse assim, como ele diz, né, tem um trecho do vídeo que ele fala, ele já brigou com Deus e o mundo, já brigou com todo mundo. Ele ainda... Cara, o cara tá aí há quanto tempo? 10 minutos? Não tá, né? Ele tá aí há uns 20, 30, 40 anos, sei lá quanto tempo tá fazendo dublagem. Se o cara fosse assim, tão ruim, tão irracível e tão difícil ou impossível de se conviver, ele não tinha chegado onde ele chegou e nem esse sujeito tinha contratado ele ou tinha feito sociedade com ele, né? Okay. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que o cara bota argumento, ele se contradiz. Então, é muito chato essa história toda. Isso que aconteceu nesses vídeos é um caso clássico de assassinato de reputação. Que, que, mais uma vez, não é da conta de ninguém isso. Não existe uma denúncia de verdade que precisa ser pública. Denúncia em relação ao Márcio Seixas que precisa ser pública.
Enfim. Mas só sublinhando, principalmente no primeiro vídeo, que ficou muito claro, foi um pseudo-moralismo rasteiro e estúpido. Constrangedor. Fica a ser cafona de tão rasteiro. Sim, sim. Fica a ser cafona. Agora, é medonho você ver uma população jovem falso moralista do jeito que esse pessoal... Porque é muita gente, velho tarado. Eu vi alguns comentários que a velho nojento morre. Alguns eu fui ver no vídeo e a pessoa nunca fez nada além daquele comentário. Então, acho que está havendo também inventando usuários de YouTube para falar muito. Tem fake nisso. Mas tem muita gente que é de verdade, bota nome e sobrenome lá, cuja maior reclamação ele saía com as alunas. Como é que você espera de uma sociedade que os caras com 18 anos, com 19 anos, estão deixando de... Agora só assisto legendado. Porque ele saía com as alunas. Irmão, larga de ser ridículo. Existe um caso real de assédio mesmo, existe. Ok, então procure essas mulheres, assessora, estimula a fazer a denúncia. Não tem. Alguém me dubla, por favor. Uma das reclamações foi que um pequeno grupo de alunos estava querendo montar um site para se promover, vender seus serviços, depois que fez o curso com o Márcio, e usando o nome dele. E ele não achou que aquelas pessoas estavam prontas, ele reclamou muito, porque ainda tinha uma longa estrada pela frente para conseguirem a excelência. O que me pareceu é que ele é um professor rígido, que é ótimo, o que é uma coisa que vai formar grandes profissionais, e que ele vai cobrar um profissionalismo de alunos, e, gente, não é um cursinho que vai fazer você ficar bom em nada, tá? Não existe isso. Você tem muito feijão para comer ainda, então ele foi contra isso. E aí o cidadão já falou que ele foi contra todos os alunos porque ele não aceita ver os outros brilharem. Então, assim, é realmente de uma cafonice, de uma manipulação muito, muito brega. E por último, eu pensava que ele fala mal dos colegas de trabalho. Convenhamos, pô. Quem não, né? Quem não fala mal de colega de trabalho? Quem não... Sabe-se lá por que ele falou mal. Fulano, assim, ele ama a gente. Fulano ama a gente. Seixas não ama a gente. Cara, vai se tratar. É um excesso de miguxo que as pessoas têm. Ou a vontade de procurar, né, uma pedra em qualquer lugar para você tacar naquela pessoa. Assim, uma vontade muito grande. Assim, o Ricardo falou que trabalhou com ele, eu também trabalhei com ele na Transamérica por um curto período de tempo, assim, né? O meu contato com ele é muito pouco nesses últimos anos, porque a carreira dele é outra, mas a gente ainda, de tanto em tanto tempo, ainda consegue manter algum contato pela internet, coisa e tal. Mas, assim, o pouco tempo que eu trabalhei com ele, que eu tenho a dizer, assim, que ele sempre foi um gentleman em estúdio, assim, no sentido de que ele nunca destratou ninguém, do produtor ao operador. Eu era um garoto de 23 anos, começando a trabalhar. Eu morria de medo de ter ele ali, porque a voz do cara preenchia a rádio inteira, né? Então eu tinha aquele medo de fazer uma lambança e tomar um esporro ali dele ali. E em momento nenhum ele me tratou como um garoto que estava no estúdio começando a trabalhar. Me tratou como todos os outros produtores de maior experiência ali presentes. Sim, isso eu só tenho a dizer. Assim embaixo, trabalhamos na mesma época, assim embaixo de tudo que o Renato falou. Eu não trabalhei com o Seixas, mas nós entrevistamos vários dubladores para as séries de revistas que nós tivemos chamadas séries de TV e cinema, e o Seixas, quando nós convidamos ele para ser entrevistado, ele nos convidou para a casa dele, nós fomos até o apartamento dele, e nesse dia eu tinha perdido uma cachorrinha filhote ainda, ela morreu nos meus braços, eu estava arrasada, ele percebeu, ele perguntou qual era o problema, nós contamos, ele ficou muito condoído, falou palavras lindas para mim sobre como ela ia retornar e tudo mais, e no dia seguinte mandou o buquê de flores mais lindo que eu já recebi. Sempre foi um cavalheiro, sempre foi um doce, deu uma entrevista maravilhosa, tem uma presença maravilhosa, então eu não tenho um ai para dizer sobre ele. Nada, nada, nada. Então, a gente pede desculpas se a gente tomou o tempo de vocês hoje do nosso Chá das 5, hoje a gente quase não fez brincadeira, mas acho que era algo que a gente
tinha no peito o que queria falar, porque a reação dos fãs foi muito preocupante. A gente acompanhando os comentários das pessoas, eu acho que qualquer pessoa que estivesse passando por isso, não é porque a gente teve um laço com o Seixas ou não, eu ficaria constrangido de ver essa pessoa sendo linchada em praça pública. Assim como eu fico constrangido de ver o Renato Aragão ser esculhambado a cada vez que é citado o nome dele, ou cite aí a pessoa que você gosta que é esculhambada por nada. Uma pessoa que eu não admiro, Bill Clinton, quando foi o caso da amante, o cara deixou os juros dos Estados Unidos a zero. Zero, ele conseguiu reduzir os juros a zero, mas é um péssimo presidente porque andou com a estagiária. Gente, cresce! Eu só tenho a dizer uma coisa, cara. Se as pessoas fossem tão boas para se aprimorar como elas são, para tentar aprimorar os outros, o mundo seria uma maravilha. Seria maravilhoso. Gente, a gente vai finalizar só com um pedacinho do vídeo que a Ed estava ouvindo ainda há pouco, antes da gente entrar no ar, que é justamente o Seixas fala assim, de como ele estava preocupado, né, com o ódio da internet. O ódio da internet. Ele estava feliz de poder gravar pílulas que pudessem diminuir um pouquinho esse ódio no mundo, esse ódio no Brasil, que não condiz com o brasileiro. E aí tá sendo demolido pela internet. Bom, gente, ninguém aqui é santo. Ninguém aqui no vlog é santo. Ninguém no meio de dublagem é santo. Seixas não é santo. Ninguém é santo. Eu nunca fui santa. Eu nunca disse que prestava. Então, galera, cuidado com a pedra, que depois que você atira a pedra, bicho, e bate na testa da pessoa, não volta lá. Eu vou pedir você para deixar. Só deixando uma coisa clara, quem me conhece sabe que eu sou bem mais atencioso e às vezes chato com essas questões de preconceito, machismo, homofobia, racismo. Sabe que eu sou assédio sexual, sabe que eu sou mais chato com esse tipo de coisa. Mas também tem que ser, justamente porque eu sou chato com esse tipo de coisa, você precisa ser responsável. Você precisa fazer denúncias, são denúncias responsáveis e reais. E quando você faz denúncias responsáveis e reais desse tipo de coisa, você não faz fazendo videozinhos de YouTube. Você faz para as autoridades competentes. Se for para fazer um vídeo, você faz um vídeo falando coisas sérias, você não faz com sensacionalismo, você não faz com manipulação. E cada vez que você... Preconceito é uma coisa muito séria para você ficar com esse tipo de palhaçada. Isso é sério, isso não é brincadeira. E cada vez que você pega uma pessoa dessa, fazendo essa palhaçada, com assuntos dessa magnitude, você está destruindo casos reais. Pessoas que poderiam se beneficiar realmente disso, não podem porque você estava fazendo brincadeira com isso, estava fazendo palhaçada. Vou pedir para você deixar a sua curtida, amiga, compartilhar para quem você achar que merece ser compartilhado e voltar aqui amanhã para mais um Chá das 5.